Paz do Senhor, mais um vídeo, como é bom me encontrar com você, é muita satisfação dividir conhecimento, compartilhar preciosidades da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a questão que Jesus trata no livro de Lucas, capítulo 18, nós vamos falar sobre o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Esse texto aqui é um texto muito rico, como toda a palavra de Deus é, e nós vamos estudar acerca dele. Mas antes, se inscreva no canal. Eu tenho pedido muito para que você se inscreva, é gratuito, compartilhe, porque isso ajuda o canal a crescer e o YouTube manda para várias pessoas e as pessoas são edificadas também, tá? Ative o sininho, clica no sininho para receber automaticamente e dê o seu joinha, que também é muito importante. Vamos lá? Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 25, nós vamos entender. Vou pegar minha lupa e nós vamos entender porque que Jesus falou, né? Sobre o camelo passar pelo fundo de uma agulha, capítulo 18, a partir do versículo, eu falei versículo 25, mas eu quero ler a partir do versículo 23, para dar um entendimento mais preciso. Vamos lá? Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste. Quem? O jovem rico, porque esse contexto é acerca do jovem rico que vai até Jesus, perguntando o que ele poderia fazer para entrar no reino de Deus. Mas aí, Jesus conversando com ele, né? Jesus vai fazer um trocadilho, vai trazer uma questão que... Porque Jesus é Deus e ele conhece o coração. Aí Jesus vai falar, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Aí no versículo 23, quando o jovem rico escuta isso, ele fica muito triste, porque era muito rico. Na verdade, Jesus não estava falando para ele ficar sem nada. Jesus estava levando a questão, tá, para entrar num contexto da salvação que a gente precisa discutir algumas questões, que é por isso que ele vai usar essa figura do camelo e essa figura do fundo de uma agulha. Então Jesus ele estava querendo exatamente, tá, atrelar, levar para uma questão muito delicada a respeito da salvação. E vendo Jesus, versículo 24, que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão, Jesus não está falando que não entrará, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos entender essa questão aqui? O que Jesus está tratando aqui? Não sei se vocês observaram durante a leitura que Jesus, primeiro ele fala assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus. Ele está falando de algo que vai se tornar difícil, não impossível, tá? Mas ele está falando acerca de uma dificuldade. Os que têm riqueza, justamente por quê? Porque as pessoas que têm riquezas, elas se garantem nas suas riquezas. E é exatamente nesse ponto que Jesus entra com essa hipérbole, para quem lembra, né, da aula de português, da gramática portuguesa, essa hipérbole é exatamente o quê? Um exagero para chamar a atenção acerca de uma realidade. Então, a hipérbole, a forma que Jesus usa aqui é uma forma de hipérbole, tá? Ele enfatiza através de um exagero com a intenção de causar um impacto. Porque imagina um rico ouvindo isso. É exatamente isso. Jesus quer causar esse impacto. Aí talvez você fale assim, mas Marlene,
O que é esse passar pelo fundo de uma agulha? Eu não vou entrar nessa questão, por quê? Até porque quando você estuda toda a parte da história da Bíblia, não se chega a uma definição exatamente que lugar era esse chamado fundo de uma agulha. A história assim mais aproximada, né, que tem um pouco de coerência, era uma porta, um caminho muito estreito, muito baixo, tá? Que até para o camelo passar, o camelo ele passava, mas ele precisava se agachar. E quando ele agachava, ele conseguia passar por esse caminho, por essa entrada. Então a gente não sabe se Jesus estava associando a essa questão, mas o importante é exatamente o porquê ele usa essa ilustração. Porque ele vai falar de um lugar de difícil acesso, e aí ele pega e fala, olha, é difícil o rico entrar pelo reino, para o reino de Deus, né? Entrar no reino de Deus, e ele vai falar que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. Por que ele faz essa comparação? Aí você, né, começa a entender. O camelo, muito grande, a porta estreita, mas quando o camelo se agacha, ele consegue passar. Jesus faz assim uma forma de hipérbole justamente para causar um exagero, para impactar. Aí você diz, mas o rico não pode ser salvo? Com certeza pode ser salvo. Vamos ver Lucas, aqui mesmo no capítulo 19 de Lucas, no versículo 9, nós vamos ver um personagem rico que diz assim, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Está se referindo a quem? A Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce, né, que hoje convém eu pousar em sua casa. Então hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, preste atenção, e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era rico? Era rico. Jesus veio buscar? Sim. E salvar? Sim. O que se havia perdido? Sim. Inclusive o rico. Mas observe que no versículo 8, Zaqueu, ele diz assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, nesse momento, ao reconhecimento do pecado, Zaqueu reconhece os seus próprios pecados, e ali Jesus entra falando que a salvação chegou na casa dele. Então, como o rico, ele pode, vamos dizer assim, passar pelo fundo da agulha? Como que ele pode ser salvo? Reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua necessidade de salvação, tá? Então, o rico é salvo? Claro, as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Aqui mesmo, no texto que nós lemos acerca do jovem rico, Jesus fala assim, porque os discípulos começam a perguntar, mas Senhor, então, porque ele escuta Jesus, os discípulos escutam Jesus falar que tão difícil é o rico entrar no reino de Deus e é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí os discípulos, ouvindo aquilo, vai perguntar, ô Senhor, então quem é que pode se salvar? E aí Jesus fala assim, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Zaqueu foi salvo? Sim. Então Zaqueu, o que aconteceu? Ele passou pelo fundo da agulha? Sim. Outro personagem que eu anotei aqui, Nicodemos, rico também, passou pelo fundo da agulha, ou seja, conseguiu a salvação. Outro personagem, José de Arimateia, lembra? Ele também recolhe o corpo morto na cruz, ali o corpo de Jesus, prepara todo o sepultamento de Jesus,
Rico, sim, mais um rico que passou pelo fundo da agulha. Mas o que determina essa salvação é exatamente o quê? O arrependimento e o reconhecimento da sua necessidade de ter a sua vida reconciliada com Deus. Abraão era rico, Isaac era rico e todos receberam a salvação. Eram ricos e a Bíblia é repleta de personagens ricos que encontram a salvação. Então, toda essa questão que Jesus trata aqui, quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riqueza, porque ele conhece o coração do homem, sabe que está apegado às riquezas. Então, amados, não se apegue à riqueza, não se apegue a dinheiro. O dinheiro não pode salvar, o dinheiro ele não pode curar quando Jesus é o único que pode curar aquela enfermidade. O dinheiro ele não pode mudar o contexto eterno da vida de uma pessoa. O dinheiro ele não vai poder arrancar ninguém das garras de Satanás. O dinheiro não pode tirar ninguém do lago de fogo e enxofre. Então, muito cuidado com o dinheiro, com as riquezas. A maior riqueza que o ser humano pode ter é Jesus Cristo. Ele é o tesouro, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é o único que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse exagero que Jesus fala é muito difícil e é mais fácil o camelo passar. Ele está fazendo uma comparação, ele está usando uma situação da época para fazer um exagero e para impactar a todos aqueles que são apegados, amantes do dinheiro. E a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Glória a Deus, mais uma porção desse ensinamento. Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu joinha. Nos encontramos no próximo vídeo. Paz do Senhor!